E aí pessoal, tudo bem? Neste fim de semana teve início a temporada da XFL, a nova liga de futebol americano, que pretende ser talvez não uma concorrente da NFL, mas uma opção à NFL, uma liga profissional de futebol americano disputada numa outra época do ano, né? Ela começa inclusive uma semana depois da temporada da NFL acabar. E aqui no Brasil, ela inclusive tem transmissão dos canais ESPN, foram transmitidos os jogos neste fim de semana. Mas no final das contas, o que é a XFL, né? Qual que é a chance dela ter algum sucesso? O que ela pretende fazer no final das contas, né? Bom, a XFL atual, inclusive ela não tem um nome muito claro, né? É só um X de X mesmo, FL de Football League, né? Mas ela é uma reencarnação da XFL de 2001. A XFL de 2001, o X era de Extreme, que era a liga de futebol americano extrema, radical, digamos assim, né? A ideia vem do Vince McMahon, que é o dono do WWE, na época, em 2001, ainda chamava WWF, né? E ele teve a ideia de criar uma liga de futebol americano, percebendo que o futebol americano era o esporte mais popular dos Estados Unidos, e de longe, e que tem uma temporada muito curta. A temporada da NFL é a mais curta das grandes ligas americanas, até por uma questão física mesmo, né? Os jogos são muito duros. E também por isso fica um vazio muito grande na temporada, né? Porque a temporada do futebol americano universitário normalmente começa 1 ou 2 semanas antes do profissional, mas elas correm meio em paralelo. O universitário e profissional vai ali do finalzinho de agosto, começo de setembro, até fevereiro, até janeiro, fevereiro. Então vai curtindo aí metade, o primeiro semestre inteiro praticamente não tem futebol americano. E ele pensou, aí tem um negócio, né? Todo mundo gosta dessa bagaça, todo mundo gosta desse esporte, e no final das contas metade do ano as pessoas não têm esse esporte. Deve ter algum dinheiro para ganhar aí, né? Então essa foi a ideia dele ao pensar na criação de uma liga de futebol americano. Mas ele queria pegar um pouco o espírito do WWE, né? Então o WWE, para quem não sabe, é o que a gente no Brasil chamava de telecat, né? Aquela luta livre meio cenográfica, tudo. Ele quis pegar o espírito do WWE e fazer um negócio um pouco mais radical, que seria teoricamente para atender os fãs reais do futebol americano, os fãs do futebol americano puro, de raiz, aquela coisa. Então aquele pessoal que não tem medo dessas frescuras da NFL, que não é para bater muito forte, que não é assim. Então ele criou uma liga com mudanças de regras, algumas muito agressivas, para tornar o esporte até mais duro, com visualmente até mais violento, digamos, né? E com algumas novidades também, né? Então assim, as transmissões, por exemplo, não tinham medo de chegar e mostrar cheerleaders, assim, isso na edição de 2001, né? Mostrar cheerleaders assim, botando a close em cima delas, né? Em várias partes ali. Criaram um posicionamento de câmeras diferentes, inclusive chegaram a botar um cameraman dentro do campo durante a ação. Esse sujeito aí tinha que ter muita coragem, mas era o mesmo cameraman que era usado nas transmissões do WWE, né, do WWF na época. E aquela câmera aranha, que é o Spider Cam, que é usada hoje, inclusive até no futebol ela é usada hoje, né, foi popularizada pela XFL de 2001. Então várias coisas assim, né, e várias regras ali para aumentar o contato do esporte, né? O problema é que essa liga chamou muita atenção, todo mundo ficou muito curioso para ver. Até a audiência das primeiras edições, das primeiras rodadas foi boa, mas de repente foi caindo, porque teve vários problemas ali. Principalmente a qualidade do jogo era muito baixa, porque você pegava jogadores de futebol americano que na verdade estavam sobrando ali, não eram os universitários, os melhores universitários estavam na universidade, eles não podiam jogar uma liga profissional. E os melhores profissionais estavam na NFL, estavam vinculados à NFL ou como titulares do time, ou como reservas, ou como contratados do time de treinamento das 32 equipes. Então as franquias têm o seu elenco principal, com jogadores titulares e reservas, mas tem um elenco de treinamento são jogadores contratados e ajudam a participar dos treinos para os jogadores para valer treinarem. E esses jogadores são eventualmente contratados caso algum se contunda, algum titular se contunda, alguma coisa assim. Então os melhores jogadores estavam todos comprometidos. Então eles pegavam alguns jogadores que saíram da universidade e não encontraram nenhum espaço,
jogadores que estavam em outras ligas aí semiprofissionais, ali, ligas regionais semiprofissionais, que não tem destaque nenhum, é uma coisa bem mais rudimentar ali, e montaram. Então a qualidade do jogo não era das melhores. Isso começou a chamar a atenção do público, começou a virar piada. As mudanças de regras no começo despertaram curiosidade, mas depois também começaram a soar como forçação de barra. Para quem gosta de futebol americano, para valer aquilo também já estava meio exagerado. E no final das contas a liga perdeu muito dinheiro, né? Teve audiências baixas, perdeu muito dinheiro, e o Vince McMahon decidiu fechar a liga para não perder mais dinheiro e ficar se concentrando lá no WWF, o atual WWE, porque ali ele ganhava muito dinheiro e ele é zilionário ali, né? Mas ele nunca desistiu, ele sempre ficou com essa pulguinha atrás da orelha, né? Até tem um documentário da ESPN sobre a XFL, em que ele fala, nesse documentário, que ele estava pensando em recriar, ele achava que ainda tinha caminho para recriar. E daí ele resolveu recriar. Agora no final da década de 2010, ele começou a articular um retorno. Até teve uma outra liga que foi criada, a AAF, que acabou não completando sua primeira temporada por falta de dinheiro, porque os investidores que tinham prometido a financiar a primeira temporada desistiram no meio do caminho, a liga fechou, mas a XFL acabou conseguindo montar isso, a liga começou agora. O que tem de diferente? Bom, tecnicamente eles não consideram que a liga é a mesma, tá? Então não dá pra dizer que essa é a segunda temporada da XFL em relação à de 2001. Os times são outros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só o nome é o mesmo, o dono é o mesmo, é o Vince McMahon. Mas, inclusive ele não na verdade a liga agora é uma empresa que pertence a ele e não o WWF. Até a estrutura um pouquinho diferente, mas o dinheiro é dele. Ele montou a liga com 8 times, né? Um time em Nova York, um time em Dallas, um time em Houston, um time em Seattle, um time em Los Angeles, um time em Tampa, um time em Washington e um time em St. Louis, né? Pegou grandes cidades, algumas até com que já praticamente todas têm time na NFL, só St. Louis não tem, mas ele conseguiu espalhar os times por todo o país. Todas as equipes pertencem à XFL, não tem donos de franquias, elas não são franquias ainda, elas pertencem à XFL, e eu imagino que a ideia é que nem a Major League Soccer. A Major League Soccer surgiu assim também, todos os times pertenciam à Major League Soccer, e à medida que a liga foi se consolidando e foram surgindo investidores, a liga foi vendendo os times para esses investidores. É uma ideia mais ousada, porque você precisa ter muito dinheiro para o lançamento, porque você precisa conseguir financiar todas as equipes, só que você não depende de outras pessoas, você não depende de investidores, você não depende desses empresários que vão comprar a franquia para ter. O problema de depender dos caras é que, se por exemplo eles percebem que a liga não está dando certo, eles pulam fora e você começa a ter debandada de time e você acaba fechando as portas porque os times fugiram, né? Se você tem tudo sob seu controle, ali você vai ter que arcar muito com o custo, só que você não depende dos outros. Se você achar que você consegue se financiar, você se banca. E essa acho que é uma grande vantagem da XFL, porque o Vince McMahon tem muito dinheiro e acho que ele está muito disposto, até por orgulho próprio, ele é um cara bem orgulhoso, acho que está muito disposto a botar muita grana nisso para fazer dar certo. Agora, o que é dar certo? E aí que é uma questão. A XFL não dá para imaginar que a XFL vai concorrer com a NFL. Até porque esse tempo de criar uma liga que concorresse com as principais, como foi a ABA no basquete nos anos 60, 70, como foi a World Hockey League do hockey nos anos 70, como foi a AFL do futebol americano nos anos 60, acho que esse período acabou. Porque as 4 grandes ligas dos Estados Unidos, elas já estão grandes o suficiente para terem ocupado boa parte do mapa. Elas já ocuparam boa parte dos grandes mercados. Então uma liga nova que surja, ela vai ter que ou buscar cidades alternativas, então são cidades menores, então ela vai ter um menor potencial econômico, ou ela vai buscar cidades que já tem time, então ela vai claramente se posicionar como uma liga alternativa, uma liga de segundo escalão, uma liga para outro momento da temporada, sem pensar e achar que, por exemplo,
um novo time ali, o DC Defenders, por exemplo, vai roubar torcedor do Washington Redskins, né? Esse tipo de coisa não dá para imaginar que vai acontecer. Então, ela se posiciona como uma alternativa. Você que torce para os Washington Redskins, beleza, torce para os Washington Redskins, acabou a temporada da NFL, você ainda quer futebol americano, você não tá afim de ver o Washington Wizards, você não tá afim de ver o Washington Capitals, você não tá afim de ver o Washington Nationals, e se o seu negócio é futebol americano, tem aqui o DC Defenders aqui para você torcer, né? Então acho que a ideia é essa, é se posicionar como uma segunda opção, uma liga que complementa a temporada, que vai pegar um pouco do rabicho desses fãs de futebol americano que ainda tá ávido por futebol americano, que gosta só ou prioritariamente de futebol americano e fica com um pouco na secura, né, quando a NFL tá parada. Além disso, pode pegar também um pouco o torcedor que às vezes gosta muito da NFL, mas não consegue se aproximar dela, porque a NFL é uma liga com muito poucos jogos e com ingressos muito caros. Então, muito torcedor da NFL não consegue ver um jogo da NFL porque é muito caro e porque é muito difícil conseguir um lugar no estádio porque muitos jogos lotam. Então, tendo a XFL, ele continua gostando mais da NFL, mas a XFL é a liga em que ele consegue levar o filho dele para ver um jogo de futebol americano. Então, esse daí também é um apelo da XFL. Tecnicamente falando, a XFL tem mudanças de regras, mas o Vince McMahon entendeu o recado do fracasso de 2001. Eles vendem a XFL de novo como essa é por amor ao futebol americano, é uma liga para quem gosta de verdade, para o verdadeiro fã, só que sem estereotipar esse fã, né? Então ela tem mudanças de regras, mas não são tão caricatas como eram na época da XFL original, de 2001. Ela tem algumas mudanças de regras ali, até a regra da prorrogação, por exemplo. A regra da prorrogação até lembra uma disputa de pênaltis, né, que cada time tem 5 tentativas de fazer um touchdown a partir da linha de 5 jardas. Quem fizer mais touchdowns nessas 5 tentativas ganha. Se empatar, vai em tentativas alternadas, vai. Então meio que nem até uma disputa de pênaltis de futebol, mas você cria uma ação dentro de um universo de futebol americano. Você não está criando uma disputa de field goals ou quem dá o tackle mais forte. Você não está inventando alguma coisa assim caricata, né? Agora, tecnicamente, acho que a XFL terá muito sucesso se ela conseguir se posicionar como um meio termo entre uma liga de segunda divisão, que seria uma liga menor, para usar uma terminologia comum nos Estados Unidos a partir do beisebol. Então, que é uma liga que sirva meio como segunda divisão, pegando jogadores que estavam na NFL e acabaram ficando sem espaço lá porque às vezes não são bons o suficientes, ou porque perderam espaço, ou porque nenhum time está confiando nele porque se contundiu muito, perdeu posição na equipe, então ele vai para a XFL. E uma liga de formação, de repente pegando os jogadores universitários que terminem a faculdade, não são draftados, não conseguem chegar à NFL, mas então eles podem continuar a carreira na XFL, bom, porque eles gostam e porque eles podem ali de repente mostrar o seu potencial, um potencial que às vezes se desenvolve tarde ou que não foi identificado pela NFL, e dali ele ir para a NFL, né, virar uma liga de formação. A AAF, né, a Alliance of American Football, que faliu, né, no ano passado, que não chegou a concluir sua primeira temporada, ela tinha claramente esse posicionamento de se colocar como uma eventual liga de formação, uma liga menor, tipo, para quem é íntimo da NBA, a G-League, né? Eles claramente estavam querendo fazer isso, eles talvez estivessem esperando só 1 ou 2 temporadas para a coisa engrenar e fazer uma parceria. Eles eram bem próximos da NFL, ali eles tinham muita proximidade, então era bem possível que isso acontecesse, mas a liga não sobreviveu até lá. A XFL tem essa questão que talvez a relação dela com a NFL seja um pouco mais dura, porque a XFL não se posiciona tão claramente ali como alguém que quer ser submisso à NFL, até porque o Vince McMahon é um sujeito mais personalista, tudo, mas eu imagino que para a XFL dar certo, ela se posicionar como uma liga que se consolide, que ela sobreviva, que ela dure muitos anos e que aos poucos ela acaba ocupando esse nicho que falta de uma liga de desenvolvimento de futebol americano, uma segunda divisão para atletas que já saíram da universidade e não tem espaço, ou para jogadores da NFL, que hoje, se não tem espaço na NFL, ele acaba tendo que ir para a CFL, né, a Canadian Football League, a liga lá no Canadá, que tem um nível legal, assim, de competitividade legal, mas são outras regras, porque tecnicamente é outro esporte, é o futebol canadense, e paga pouco.
e além de tudo, talvez ele não sinta que ele chame tanta atenção da NFL, né, de clubes da NFL. Então jogando na XFL pode acontecer isso. Acho que esse seria a medida do sucesso da XFL. E para isso acontecer, acho que ela precisa sobreviver muitos anos. E esse é o grande desafio dela, ela sobreviver. Porque o primeiro ano vai ser ruim do ponto de vista da gestão. Vai ser um erro que, bom, primeiro vai ser um ano que erros vão acontecer, mas principalmente vai ser um ano em que você ainda vai estar tendo que convencer o público que vale a pena te acompanhar. Né? Então, as outras ligas de futebol americano que surgiram nos últimos tempos, aí nas últimas décadas, desde os anos 80, acabaram morrendo por causa disso. A XFL original, a AEF, a USFL. Então essas ligas, a USFL dos anos 80, e essa aí também tinha bastante dinheiro. Elas não sobreviveram muitas temporadas, 1, 2 temporadas e fechou as portas. A XFL precisa disso, precisa sobreviver algumas temporadas, porque à medida que ela sobrevive, ela vai ganhando credibilidade, ela vai ganhando atenção de investidores, novos times podem querer surgir, cidades podem querer se apresentar querendo times. Em relação a isso, eu acho que a XFL, onde eu acho que ela poderia melhorar é na escolha das suas sedes. Ela teve, são 8 cidades, falei aqui quais são. Todas elas, tirando St. Louis, tem um time na NFL. Eu acho que é importante ela ter um time em Los Angeles e, por exemplo, um time em Nova York, porque são as 2 cidades mais importantes, uma de cada lado da costa. Então você tem uma presença que não é só uma presença de aproveitar a torcida, o mercado. É importante porque você chama a atenção da mídia nova-iorquina e da mídia angelena, que são 2 centros de mídia que acabam reverberando para o resto do país. Além disso, para você chamar patrocinadores, tudo você tá próximo, né? Você querer convidar para um jogo, chamar, fazer toda aquela coisa, você está próximo, você consegue agir de forma mais fácil. Agora, eu acho que a XFL podia buscar outras cidades que não tem time na NFL. No final das contas, ela só pegou St. Louis, que tinha o St. Louis Rams, que agora foi para Los Angeles. Mas podia aproveitar, além de St. Louis, algumas outras cidades. Por exemplo, talvez ao invés de Tampa, que já tem um time na NFL, o Buccaneers, pegar Orlando. Orlando não tem time, e talvez Orlando tenha um apelo ali, até porque é uma cidade muito turística, então até poderia ser uma cidade para receber torcedores turistas. Podia pegar San Diego, que é uma cidade que acabou de perder seu time. Podia pegar Oakland, que está para perder o seu time. Em vez de Seattle, podia ir para Portland, que não tem um time, mas é uma cidade muito grande, muito importante. Podia buscar desses outros mercados. Podia buscar San Antonio, no Texas, ao invés de Dallas e Houston. Buscar Oklahoma City, já que o estado de Oklahoma é fanático por futebol americano, mas concentra tudo no universitário. Podia buscar essas cidades grandes, importantes, em que eles conseguiriam talvez ter um apoio muito grande, um apoio local muito grande. E pega Nova York, pega Los Angeles, eventualmente pega alguma outra cidade que tem time na NFL, porque você acha que é importante demais você estar presente ali, mas pegando essas outras cidades que estão ali dando sopa, você poderia ter lugares com torcida muito forte. E isso é um risco que a XFL corre, concorrendo com um espaço aí de pessoas que já torcem para um time da NFL e talvez queiram criar uma comparação muito direta. Vai dizer, o Buccaneers é muito melhor que esse time aqui de Tampa da XFL, para quem torce para os dois, né? Então, de repente, pegar outras cidades que não estão acostumadas ou não estão vendo mais tão de perto da NFL, vira ali uma espécie de compensação. Tá? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clique no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? E é isso então, um abraço e até mais.